Luciano, na verdade é que vários setores estão esperando ajuda. Eu digo isso porque ontem, inclusive, o portal No Minuto noticiou que a Abrazel, aquela Associação Brasileira dos Bares e Restaurantes, a associação aqui no Rio Grande do Norte, se reuniu com a equipe econômica do governo Facua e pediu uma ajuda de R$ 500 por funcionário registrado desse período de restrições, inclusive para pagamento da folha já do dia 5 de abril. De um modo geral, está todo mundo esperando a ajuda dos governos. Pois é, Diógenes, você falou aí da Abrazel, a Federação do Comércio também ontem encaminhou um documento ao governo do estado e à Prefeitura de Natal com uma série de medidas, né, inclusive usando como parâmetro aí o Ceará, que o Ceará também implantou esse auxílio emergencial aí de R$ 1.000 para as pessoas que estão perdendo seus empregos, suas fontes de renda nesse momento, mas ainda não houve nenhuma sinalização direta para esta carta que foi protocolada ontem, repito, ao governo do estado e à Prefeitura de Natal. E no plano nacional, houve essa movimentação ontem do Instituto de Desenvolvimento do Varejo, que é aquela instituição, Diógenes, que reúne os maiores varejistas do Brasil. Por exemplo, Magazine Luiza, Lojas Riachuelo, redes de farmácia Pague Menos e Raia Drogazil, ReHap, Carrefour, enfim, os grandes varejistas do Brasil, que juntos faturam algo em torno de 400 bilhões de reais e geram mais de 700 mil empregos diretos, tá, Diógenes? Essas empresas foram ao Ministério da Economia, procuraram diretamente o ministro Paulo Guedes para cobrar exatamente a celeridade na reedição daquela medida provisória 936, né, que é aquela que no ano passado permitiu que as empresas pudessem reduzir jornada e salário proporcionalmente, com o governo complementando esses salários, o que deu um alívio muito grande, mas muito grande nos caixas das empresas e, segundo contas do próprio Ministério da Economia, ajudou a preservar, veja só, 11 milhões de empregos. Mas esta medida de hoje, que está pronta, o próprio Ministério da Economia já reconhece a necessidade e a urgência dessa sua reedição, ela está dormindo na gaveta do nobre presidente Jair Bolsonaro há mais de 65 dias. E o presidente do IDV, o Marcelo Silva, que é do Conselho de Administração do Magazine Luiza, foi taxativo em dizer que se essa medida não sair com urgência, haverá uma demissão em massa no varejo nacional. Sempre bom lembrar que o varejo responde por mais ou menos, Jorge, 35% de todos os empregos gerados no Brasil. É uma situação realmente grave na economia, tanto é que mais de 1.500 signatários já foram registrados na carta aberta de banqueiros, economistas, ex-presidentes do Banco Central, do BNDES, ao presidente Bolsonaro, pedindo uma mudança de postura na gestão da Covid-19. Claro que isso tem a ver com os procedimentos na área da saúde, né, Luciano Kleber? A gente está uma semana sem ministro da Saúde, porque o que estava vai para um outro ministério e o que foi nomeado sequer saiu no Diário Oficial. Então, além dessa questão da saúde, tem a questão econômica, porque o foco dessa carta é mais a crise econômica. Pois é, Diógenes, essa carta ela é muito emblemática, eu até recomendo que todos os brasileiros possam ler, ela está disponível já a íntegra dela em vários sites, e ela é realmente um desabafo de um setor que já nem questiona a necessidade ou não de fechar nesse momento a economia. Esses grandes banqueiros, esses grandes empresários, pessoas que entendem da economia do Brasil, fazem um apelo para que o país seja responsável, cobra 4 pontos que a gente pode resumir em aumento da celeridade da vacinação,
o estímulo e a distribuição de máscaras gratuitas para que elas sejam utilizadas, né? E medidas realmente de arrumação do setor de saúde para que se possa efetivamente sair dessa pandemia, porque eles entendem que não há como recuperar a economia se a gente continuar com a pandemia do jeito que está no Brasil. E o finalzinho da carta, Dionísio, eu queria ler aqui, porque ele é realmente um tapa na cara da sociedade para ver se a gente acorda. A carta, no seu final, diz o seguinte: o país está cansado de ideias fora do lugar, palavras inconsequentes, ações erradas ou tardias. O Brasil exige respeito. Vamos, brasileiros, todos nós, exigir este respeito também. A carta foi recebida no Congresso Nacional como um fortalecimento para a reunião convocada por Bolsonaro com as cúpulas do Legislativo e do Judiciário amanhã em Brasília, Luciano. A avaliação é que o mercado financeiro, assim como o Centrão, perdeu a paciência com o presidente da República. Já o Executivo viu o documento assinado por parte do PIB como um movimento político contra o presidente. Mais um. A carta lá, eu acho que você deve ter notado, deve ter visto alguns signatários, tem muito comunista, né? Não, muito comunista assinando, né? Armínio Fraga é um cara muito comunista, o Ian Goldfarb, são pessoas muito comunistas. A turma do Itaú também. Roberto essa turma toda, inclusive está afiliada ao PC do B. Pois é, os signatários seriam os críticos de sempre, pois é, tentando fortalecer uma candidatura de centro. Bolsonaro espera que outros setores da economia apoiem as medidas, se coloquem contra as medidas de restrições dos estados e municípios. Só para encerrar esse ponto da nossa conversa, ontem o presidente voltou a dizer que está fazendo tudo certo, né? Que a compra de vacinas é satisfatória, até agora o processo é muito lento. Apenas, se eu não me engano, 6% da população foi vacinada até o momento, já são 3 meses de vacinação, e disse que não vai mudar o discurso em relação a isolamento social, entre outras coisas que ele vem batendo na tecla, como um negacionista que é Luciano Kleiber. Legislativo e Judiciário, como eu já falei no início da edição, veio com ceticismo a reunião de amanhã. Será que os recados serão dados amanhã? Diógenes, eu espero que sim, né? Todos nós esperamos que sim. Enquanto o Brasil, né, em todas as suas esferas, continuar politizando a conversa, os debates, as ideias que surgem em torno de soluções possíveis para a gente sair desse nó em que a gente se encontra, Diógenes, a gente não vai encontrar essa saída, porque nesse debate politizado vai sempre existir um lado que vai dizer amém para tudo que for dito por aquele lado e outro que vai querer ser contra por ser contra. Não dá para politizar o vírus, Diógenes. Pois é, você tocou num ponto fundamental, inclusive do discurso de Bolsonaro ontem. Ele pediu para que ficássemos contra, né, a população e os críticos ficassem contra o vírus e não contra o governo. E pediu que acabasse o fim da politização dessa crise. Se é ele quem mais politiza essa crise toda desde o início, só pensa em 2022, Luciano Kleber. Ele precisa acabar com a politização que ele estimula. Ele precisa acabar, Diógenes, também com essa mania de perseguição que ele tem. Ele acha, e isso é típico dos arrogantes, né? Ele acha que toda crítica que vem ao governo dele é uma crítica opositora. E não é assim, Diógenes. As pessoas que assinaram e que continuam assinando essa carta, que, repito, merece ser lida, são pessoas, Diógenes, responsáveis. São pessoas que entendem a grandiosidade do Brasil, a grandeza do Brasil. São pessoas que pretendem trabalhar, que querem seguir trabalhando para continuar fazendo deste um país gigante para o seu povo e não para os políticos da vez. Tem tratamento para mania de perseguição. É só marcar consulta, psicólogo, psiquiatra, que é um bom
um bom momento para isso, né? Olha, relatório do Orçamento Federal aumenta em 65% recursos do Ministério do Desenvolvimento e não inclui o aumento do salário mínimo, Luciano Kleber. Pois é, Diógenes, esse é o parecer do senador Márcio Bittar, do MDB lá do Acre, que é ainda relativo ao orçamento deste ano, né, que foi aprovado, a primeira proposta ela foi aprovada com um certo atraso, mas a LDO ela ainda está para ser finalizada no Congresso Nacional a sua votação. E aí a Comissão Mista de Orçamento tem um relatório onde tem lá todos os detalhes. E aí o Jornal Valor Econômico hoje chama atenção para 2 pontos. O primeiro é que a pasta do Ministério do Desenvolvimento Regional, do ministro Rogério Marinho, ele saiu de um orçamento de 6,4 bilhões no ano passado para 10,6 bilhões este ano. E aí a gente pode, no primeiro momento, imaginar, então quer dizer que o Brasil está com mais dinheiro para investir em obras estruturantes e tal. Mais ou menos, viu, Diógenes? Porque esse incremento aí, esse crescimento de 65,6% se deveu basicamente às emendas dos parlamentares, todos eles, claro, já de olho nas eleições de 2022. E aí, Diógenes, também o relatório do Márcio Bittar, o jornal também chama atenção para isso, ele não considera nos cálculos que fez para os gastos, por exemplo, de benefícios do INSS, aposentadorias e tal, e também a vinculação com Bolsa Família, ele não considera o aumento de 1.067 para 1.100 no valor do salário mínimo. Isso daria aí, pelos cálculos do jornal, um rombo aí nas contas do governo de algo em torno de 112 bilhões de reais para o ano. Tá? Mas aí a própria matéria do jornal diz que o relator deixou aí uma brecha para que isso seja ajustado no caixa do governo de uma outra forma. É Mel querendo participar do jornal. E eu estou conversando com ela. Você. A coluna... Não. A coluna do Luciano Kleber, oferecimento da Unifarma. Unifarma, que está presente em praticamente todo o Nordeste, são mais de 850 lojas e tem sempre um aí bem pertinho de você, com preço baixo de verdade, eu garanto. Até amanhã, Luciano Kleber, com a coluna de economia. Até amanhã, um grande abraço.